Pessoal, esse é um vídeo diferente, interessante, para mostrar como as ferramentas, às vezes, conhecer as ferramentas do software de análise são importantes para ajudar a definir uma situação diagnóstica. Nesse caso, nós vamos mostrar um recurso que a gente tem ele aqui no HScribe da Mortara. O HScribe da Mortara ele tem algumas particularidades, uma delas ele tem a opção de você ter avaliação em 6 derivações diferentes, 7 derivações diferentes. Tá? Então, isso aumenta a possibilidade de a gente identificar o fenômeno, o extracístole, etc. E nesse caso aqui, o recurso que a gente vai usar é um outro, que vocês vão ver aqui agora. Esse exame foi passado por um médico analista júnior, que analisou e não conseguiu definir se o ritmo de base, aqui o periódico, se tratava de uma fibrilação atrial, do ritmo de uma fibrilação atrial, um BAV total, se um ritmo juncional de escape, a pessoa não, o colega não teve como definir. E vocês observam, eu estou aqui mostrando o traçado, observem aqui, deixa eu entrar aqui, olha só, vamos passear aqui no traçado. Não tem P visível, tá? Não tem onda P visível, uma frequência cardíaca muito baixa e relativamente regular. O que significa isso? Se ele está regular, significa que tem um grau de bloqueio avançado ao nível do nó AV. Independente se aqui é uma fibrilação atrial crônica, que a gente não está conseguindo visualizar, se é uma sistolia, que às vezes por distúrbio eletrolítico e a onda P, alterações eletrolíticas que fazem com que essa onda P praticamente fique invisível, levando a uma condução sinoventricular, ou seja, indo direto do nó sinusal para o ventrículo aparente, olha só. Ou seja, as possibilidades aqui seria o mais comum que fosse uma fibrilação atrial com BAV total. A gente não consegue visualizar. Vamos utilizar os recursos aqui colocar com a derivação D1. Não ajudou. Derivação D2, é essa que a gente já está. Derivação D3, é essa aqui, também não ajudou. Derivação AVR, também não nos ajudou a elucidar. AVL, a mesma coisa. AVF, a mesma coisa. E derivação dos precordiais, aqui, olha só, também não ajudou. Vamos tentar utilizar outro recurso que seria aumentar a amplitude do ganho, para a gente ver se a gente identifica alguma coisa nessa linha de base. Parece aqui artefatos e na derivação precordial, aqui em AVF parece ter alguma coisa aqui que a gente não sabe, não dá para identificar. AVL, mesma coisa, a gente continua sem uma definição. AVR não ajudou. D3, não, aqui parece ter alguma coisa aqui que a gente não sabe, parece, tem aqui, mas a gente não dá para definir se são artefatos, mas parece como se fossem pequenas ondas P ou Fs aqui, não dá para ver. Não poderia se afirmar nada nessa situação. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Em D3, aqui a gente ficou em dúvida sobre estar vendo alguma coisa, então vamos ampliar mais um. Aqui sim já começou a ajudar. Aqui a gente tem uma aparente visualização de alguma coisa aqui. Vamos ver nas derivações. AVR nada. Não ajuda. AVF nada. Não ajuda, mas aqui parece ter, aqui ó, aqui, não dá para afirmar. Na precordial, nada. Então, vamos procurar em outros momentos do traçado. Deixa eu pegar aqui outras amostras. Aqui. Na derivação precordial, nada. Em AVF, nada. Deixa eu ver aquela em D3 que deu uma impressão melhor. Também nada. Vamos ver aqui. Aqui a gente parece que já está vendo alguma coisa. Vamos lá. A gente vai começando a ter a impressão de que aqui tem um fenômeno
Lembre-se que a gente tem um QRS com aparentemente um BAV total e a gente não consegue identificar um ritmo de base. Você vê que quando a gente amplia, a gente também ganha alguma outra coisa que a gente não quer. O número de artefatos aumenta. Vamos passear aqui, vou subir mais o traçado. Vamos ver se a gente encontra um momento do traçado melhor. Vamos ver aqui. Eu tenho a impressão de que... Deixa eu ver. Vamos ver V1, D1, nada. D2. Vou passear aqui no traçado mais vezes. Observa que a gente tem... Aqui isso parece que dá com uma condição melhor. Deixa eu ver aqui. D3. AVR. BL. Aqui a gente já parece ter uma coisa aqui, parecendo um flutter. Vamos ver aqui nos traçados exemplificados. Aqui a gente parece que tem um flutter. Aqui a gente tem a identificação na derivação precordial. Olha só que capricho, gente. Vamos lá. Olha só que caprichoso. Aqui a gente tem, se você for ver, ó, uma onda F de flutter. Aqui. Observem que mesmo nessa qualidade de traçado, observe que é uma correspondência dessa onda Fzinha aqui, da onda Fzinha aqui, da onda Fzinha aqui em cima e embaixo. Aqui, ó, a gente vê que tem, aqui, você, em arritmia, é isso que a gente procura identificar. Observe aqui como é capcioso, difícil, mas ao mesmo tempo você consegue identificar que esse exame, olha só, aqui, F. Você tem um flutter atrial de difícil, olha só, aí depois você já consegue ver em alguns momentos melhor. Tá aqui, tá vendo? Olha como, às vezes, utilizando recursos do programa, aqui a gente já vê, ó, a gente vê que tem a incidência do mesmo fenômeno aqui, ó, F. Então, aqui a gente já consegue, em alguns momentos, dando uma olhada aqui, ó, identificar a presença dessas ondas F de flutter. Aqui, ó. Utilizando o recurso, explorar todas as derivações, e aumentar a amplitude, principalmente numa coisa dessa, que a linha de base estava reta. Olha só, F. Aqui já não está tão claro, F. A regularidade, a reprodutibilidade, olha só, e uma sequência que se mantém, mesmo apesar dos... Agora a gente vai vendo... Aí agora a gente já consegue seguir o óleo. Depois que a gente identifica, a gente consegue... mesmo no traçado com os tremores, já identificar isso, o tempo a gente vai adquirindo essa habilidade de isolar os ruídos, de se concentrar aquilo no evento. Olha só, aqui a onda F, aqui a onda F, e mantendo esse caráter regular. Olha aqui, o caráter regular. Olhem a dificuldade de visualização, mas, ao mesmo tempo, depois que você identifica, você acha uma explicação, nós temos aqui um flutter atrial com BAV total, ou seja, um flutter atrial com BAV avançado, dependendo do momento. Deixa eu ver aqui se tem momentos da frequência, essa frequência varia, então a gente poderia chamar de BAV avançado, e não BAV total. Deixa eu ver aqui nessa frequência mínima. Olha só, agora a gente, mesmo no meio dessa dificuldade, a gente já consegue pensar. Isso, para os que não têm tanta experiência, não deve se assustar, porque com o tempo a gente vai conseguindo aprender a ver. Mesmo é como se estivesse dentro de um carro, com chuva, embaçado, e mesmo assim a gente tentasse visualizar alguma coisa.
é uma coisa mais ou menos que vai acontecendo e com o tempo a gente vai adquirindo essa habilidade. Mas com as ferramentas de cada software tem suas particularidades. Olha só, a onda F, 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 F. Então aí você já consegue, mesmo com um padrão de exame sofrível desse jeito, né? O exame, olha só, a qualidade técnica desse exame, que infelizmente é a nossa realidade. E que às vezes é a característica do paciente, a idade, a dificuldade, a situação acamada ou de outra localidade, inviabiliza a repetição e a gente tem que tentar ao máximo salvar ou identificar aquilo, olha só. Aí depois a gente já consegue ver a onda F, onde há uma condição que permita isso, né? Você vê que a qualidade fica muito difícil, mas você vai começando a ver em tempos em tempos. Então, esse é um exame, não é para todo mundo, mas é muito interessante para mostrar, está aqui, ó, F, 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 exemplificando, paciente de 82 anos, um flutter atrial com B avançado ou total, e que graças aos recursos, às ferramentas do software, e de amplitude e de possibilidade de mudar as derivações, a gente conseguiu fechar esse diagnóstico e ajudar o paciente na condução aí do caso. Até logo, pessoal. Até o próximo.